Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito e o papo de hoje é sobre a ultrapassagem pelo acostamento. Sabe aquela manobra que a gente vê direto na estrada? Pois é, ela é uma das mais perigosas e, acredite, muitas vezes mal compreendida. A gente vai analisar o que a lei, especificamente o Código de Trânsito Brasileiro, realmente diz sobre isso. Quem nunca viu essa cena, não é? Aquele congestionamento e de repente um carro passa voando pelo acostamento. A tentação de fazer o mesmo para ganhar uns minutinhos pode ser grande. Mas qual é o risco real por trás dessa pressa? E, mais importante, como é que a lei de trânsito enxerga e pune essa atitude? É exatamente isso que a gente vai detalhar agora. Então, vamos lá. A primeira coisa para entender é que essa não é uma infração qualquer. Não é uma infraçãozinha boba, não. Ela tem um código específico no sistema, o 50980, que identifica essa manobra como algo claramente proibido. E o que esse código significa na prática? Bom, o texto da lei é bem direto ao ponto: ultrapassar o outro veículo pelo acostamento. O amparo legal para isso está lá no artigo 202, inciso 1º do Código de Trânsito. Ou seja, é preto no branco, não tem muita margem para interpretação aqui. A regra é explícita. Certo, a gente já sabe que é proibido. Mas e aí? O que acontece com quem é flagrado fazendo isso? Olha, vale o aviso. As consequências são bem severas. E, sinceramente, por um bom motivo. A infração é classificada como gravíssima, mas não é uma gravíssima comum. O valor da multa base, nesse caso, é multiplicado por 5. Isso mesmo, 5 vezes. É um dos fatores multiplicadores mais altos de todo o código, o que já mostra a seriedade com que essa manobra é tratada. E não para no bolso, não. Além do prejuízo financeiro, vão 7 pontos direto para a CNH. E a gente sabe que 7 pontos de uma vez só pesa bastante, né? Isso pode acelerar e muito um processo de suspensão do direito de dirigir. Então, para resumir a ópera, o quadro é bem claro. A gente tem uma infração gravíssima, com uma multa multiplicada por 5 e mais 7 pontos na carteira. É um dos pacotes de penalidades mais pesados do nosso código. E fica evidente que o alvo da punição é sempre quem está ao volante, ou seja, o condutor. Ok, a gente já entendeu a punição. Mas, para sacar de verdade o porquê disso tudo e como a fiscalização funciona, a gente precisa dominar algumas definições do próprio código. Porque na lei, cada palavrinha tem um peso enorme, e aqui isso faz toda a diferença. Primeiro de tudo, o que é, afinal, o acostamento? A lei define como aquela parte da via que serve para paradas de emergência e também para a circulação de pedestres e bicicletas quando não tem outro lugar apropriado. Ou seja, não é uma faixinha extra para correr mais. O propósito dele é segurança, é emergência, não é um atalho. Agora, atenção para essa aqui, que é a definição-chave: ultrapassagem. O pulo do gato está aqui. É um movimento de passar à frente de outro carro que exige sair da sua faixa e, o mais importante, retornar para a faixa de onde saiu. Esse movimento de vai e volta é o que caracteriza, por lei, a ultrapassagem. E aí vem o primo dela, que confunde muita gente, a passagem por outro veículo. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. A passagem acontece quando um veículo avança à frente de outro, mas eles já estão em faixas de trânsito diferentes. Um passa pelo outro, simples assim. Ninguém precisa mudar de faixa para isso acontecer. E é justamente essa distinção entre ultrapassar e passar que é o X da questão para entender a fiscalização. A diferença pode parecer só um detalhe, um joguinho de palavras, mas, legalmente, na hora da autuação, ela muda completamente o cenário. E aqui está o ponto-chave de toda essa história. A ultrapassagem, aquela que envolve sair e voltar para a mesma faixa, é a conduta que leva àquela multa pesadíssima do Código 59080. Já a passagem, que acontece quando os veículos já estão em faixas distintas, é outra situação. Se o motorista simplesmente trafega pelo acostamento e passa por outros veículos, ele não comete essa infração, mas sim outra, a do artigo 193. A diferença é sutil no movimento, mas é gigante na consequência legal. E saber disso tudo nos leva a um ponto super importante: as situações em que o agente de trânsito não deve autuar por essa infração específica, a do artigo 202. É fundamental conhecer isso. O Manual de Fiscalização de Trânsito é bem claro. Primeiro, o óbvio: se não existe acostamento na via, não tem como cometer essa infração, certo? E o ponto crucial: não se autua por ultrapassagem se o veículo estava, na verdade, realizando uma passagem, ou seja, transitando pelo acostamento. Porque, como a gente viu,
Isso se enquadra em outro artigo, o 193. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que a lei de trânsito tem uma precisão, digamos, cirúrgica. A diferença entre um termo e outro pode significar uma multa 5 vezes mais cara e, claro, um risco muito maior para a segurança de todo mundo na via. Compreender o que é uma ultrapassagem versus uma passagem não é só um detalhe técnico, é uma questão de segurança e de dirigir de forma mais consciente. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Jefferson Mendes do Nascimento.